Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles se encontra no livro de Gênesis 19. Marquem aí esses dois textos, que acabarmos Gênesis 19, de 1 a 26, ou melhor, de 1 a 26, e Lucas 17, 28 ao 32. Gênesis 19, do versículo 1 ao 26, e depois Lucas 17, versículo 28 ao 32. Deixem marcados esses dois textos, e quando acabarmos Gênesis, nós iremos fazer a leitura diretamente lá em Lucas 17, do versículo 28 ao 32. Vamos ficar de pé, fazer a leitura da palavra de Deus. Gênesis 19, do versículo 1 ao 26, e depois Lucas 17, 28 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, também os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho duas filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e as tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-o sair deste lugar, pois agora vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela não viverá a minha alma? Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Agora Lucas 17, versículo 28 ao 32, que diz assim: Jesus falando acerca da sua vinda. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Podeis sentar. Irmãos, irmãs, sobre a afirmação que, segundo está escrito por Lucas aqui nas Escrituras Sagradas, aqui no capítulo 17, versículo 32, sobre a afirmação que foi feita por Jesus Cristo: lembrai-vos da mulher de Ló. A nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: a recordação da alma incrédula. A recordação da alma incrédula. Meus amados irmãos, os dois textos que nós acabamos de ler apontam para uma comunidade que tinha suas crenças, seus conflitos, enfim, tinha sua vida. Mas a vida que essa comunidade vivia não estava agradando a Deus. Então, como nós acabamos de ler, Deus envia seus anjos para anunciar o julgamento desta pequena cidade chamada Sodoma. Os moradores dessa cidade, eles eram tão devassos e pervertidos que a palavra sodomia se refere à perversão sexual que se originou desta cidade. No entanto, Deus resolve preservar o remanescente dessa pequena cidade, a família de Ló, e envia 2 emissários celestiais para avisar esta família que a cidade seria subvertida no fogo e enxofre.
Ló, por sua vez, obedece a Deus e resolve sair dessa cidade com sua família. E a ordem de Deus dada aos anjos era que todos que saíssem se desapegassem do estilo de vida desta cidade, não sentissem pesar no coração, nem tampouco saudades de tudo o que lá se praticava. Isso é o que entendemos, ou podemos entender, da ordem de Deus de não olhar para trás. Olhar para trás aqui não é apenas o ato apenas de olhar, virar o pescoço na direção oposta em que se caminha, mas sim de não lembrar com saudades de algo que desagrada ao Senhor. E como nós lemos no texto, o inesperado aconteceu. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Creio eu que se ela tivesse se transformado em uma estátua de metal ou de pedra ou qualquer outro material imperecível, talvez a arqueologia teria encontrado essa estátua dessa pobre mulher. Mas, como nós vimos, ela foi transformada em uma estátua de sal. O tempo dissolveu essa estátua. A mulher de Ló, que a Bíblia não informa o seu nome, e que deve ser lembrada por nós, representa todos aqueles que estão presos às paixões do mundo, e que, embora caminhem para a frente, olha o tempo todo para trás. A palavra de Deus, lá em Filipenses, que foi escrita, inspirado pelo apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E como nós vimos, essa infeliz mulher não conseguiu esquecer o passado que estava deixando naquele momento. Por isso, a nossa mensagem nesta noite é a recordação da alma incrédula. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. É inevitável, amados, quando nos lembramos deste momento infeliz desta mulher, associamos seu significado à perdição eterna. Jesus adverte: como nos dias de Ló, comiam, bebiam, se casavam e tantas coisas que são lícitas, mas a principal coisa, ela esqueceu de obedecer a palavra que Deus deu aos anjos, que não olhassem para trás. E essa exortação é para todos nós também. Quando o Senhor Jesus se manifestar, nós devemos estar de forma obedientemente à palavra de Deus, não tendo saudade nem de Sodoma, nem de Gomorra, mas, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, o que podemos aprender quando lembramos da mulher de Ló? Jesus adverte: lembrai-vos da mulher
de Ló. Em primeiro lugar, a mulher de Ló é o símbolo de uma geração escravizada pelo pecado. A mulher de Ló é o símbolo de uma geração escravizada pelo pecado. Essa mulher estava com toda a certeza, ela estava escravizada pela devassidão, imoralidade e toda prática homossexual dentro daquela cidade. Aqui no texto que nós lemos, encontramos o relato da perversão dessa cidade. Ló recebe em sua residência 2 anjos de Deus. Eles são assediados pelos homens da cidade inteira, ao ponto de quererem arrombar a casa de Ló para abusar deles. Ou seja, praticar sexo ilícito e outras atrocidades com os 2 hóspedes da casa de Ló. O texto, amados, é nós ficarmos boquiabertos. Diz que todos, isto inclui desde o mais jovem até os mais velhos, queriam praticar relações sexuais ilícitas com os 2 anjos. Está aí no versículo 4 e no versículo 5. Veja aí. Diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, também os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. Irmãos, aqui o termo, não é? Abusar é conhecer, e na língua hebraica conhecer é praticar relação sexual. Era nesse contexto que a família de Ló vivia. E tudo indica que o estilo de vida daquela cidade agradava àquela mulher, ao ponto dela olhar para trás e desobedecer à ordem dos 2 anjos celestiais, com pesar, com saudade e quem sabe até tristeza, porque estava deixando Sodoma. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E ainda a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:1 que Cristo nos libertou para sermos livres e não devemos novamente nos submetermos ao jugo da escravidão do pecado. Aquela mulher conhecia a verdade, mas ela nunca foi liberta. Ela sabia o estilo de vida do seu esposo, ela sabia o estilo de vida do tio do seu esposo, que era Abraão. A Bíblia diz lá em 2 de Pedro 2, versículo 7 e versículo 8, diz que o justo Ló afligia sua alma todos os dias pela devassidão daquela cidade. A imoralidade era tanta que Ló, melhor dizendo, ficava na porta da cidade como juiz. Por isso que esse povo vem dizer: só ele é estrangeiro entre nós e quer ser juiz entre nós. Lá
lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz que Ló, todos os dias, ele afligia a sua alma pela prática pecaminosa daquela cidade. Como isto é presente nos nossos dias, amados irmãos? Ao vermos, não só no nosso país, ao vermos a nível mundial a devassidão de uma geração escravizada pelo pecado, que precisam ser libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A mulher de Ló representa o homem escravizado pelo pecado, que precisa ser liberto pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a mulher de Ló é o símbolo de uma geração escravizada pelo pecado. Mas há uma segunda lição. A mulher de Ló, em segundo lugar, é o símbolo de uma geração com o coração dividido. Essa mulher, ela sabia quem era o Deus a quem seu esposo Ló servia. Isso ela sabia com toda certeza. Ela convivia com a comunhão de Ló, de Abraão, tio de Ló, que eles tinham com Deus. E certamente ela percebia como Deus tratava esses dois homens, e como Ló e Abraão também reverenciavam, temiam a esse grandioso Deus. Embora fosse esposa de um crente, por assim dizer, ela vivia com o coração dividido. Não conseguia se decidir se santificaria sua vida ou se continuaria levando o mesmo estilo lá de Sodoma e de Gomorra. A palavra de Deus, amados, ela é sim, sim ou não, não. Disse Jesus: seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Coração dividido é do maligno, não é de Deus. E Tiago, que é a carta que nós estamos meditando todas as quarta-feiras, ele diz que, lá no capítulo 3, versículo 11, de uma fonte não pode jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo. Ou é amarga ou é doce. E a palavra de Deus diz, lá em 2 Reis, quando a nação de Israel estava dividida, totalmente na idolatria, com o coração também dividido, e adorando a Baal, e diziam que estavam adorando a Deus, o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, reuniu todo o povo que estava totalmente com o coração dividido, e disse, e fez a seguinte pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, sigam a Baal. E diz lá o versículo 21, e o povo não tomou decisão alguma. Estavam claramente divididos. Sabe por quê, amados? Deus não tolera coração dividido. Ele quer o nosso coração por inteiro.
Por isso, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus exorta, lá no capítulo 3, 15 e 16, a igreja de Laodiceia, que nos diz o seguinte: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera que você fosse frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló foi vomitada da boca do Senhor. O crente com o coração dividido, ele é intragável. Deus não suporta. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. E eu acho interessante, amados irmãos, que quando Elias reúne o povo, que Acabe não gostava de Elias. Quando Elias vem se aproximando para o Monte Carmelo lá, como nós sabemos, aquele sacrifício que ele desafia os profetas de Baal. Quando se aproxima de Acabe, o rei totalmente iludido por Jezabel. Quando Elias se aproxima, Acabe diz o seguinte acerca de Elias: lá vem o perturbador de Israel. E Elias, sabe o que é que responde? Ele diz lá no versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, Acabe, e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e que seguistes aos Balaíns, você é quem está perturbando o arraial do Senhor. Por isso, amados irmãos, um profeta de Deus que prega a palavra de Deus, ele vai sofrer, ele vai ser chamado de perturbador da igreja, mas que se perturbe a igreja, quem acha que se perturbe é para falar a palavra do Senhor. Agora, perturbadores são aqueles que estão com os corações divididos, que não tomam a decisão de firmemente seguirem ao Senhor. Coração dividido, Deus vai vomitá-lo. Se é o Senhor para servir, sirva ao Senhor. Não fique dividido entre dois pensamentos. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Sabe o que é cochear? Você está com a vida aleijada, só pendendo para o alejo da adoração aos Balaíns. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai viver espiritualmente aleijado, dividido e não toma uma decisão de verdadeiramente obedecer os mandamentos do Senhor? Irmãos, temos que ser crentes. Ninguém pode servir a dois senhores, como diz as Escrituras. Se é a Baal, siga. Se é o Senhor, siga o Senhor, mas não fique dividido. Então, em segundo lugar, amados irmãos, a mulher de Ló, ela é símbolo de uma geração com coração dividido. E cá para nós, amados irmãos, vamos ser sinceros,
Eu nunca vi uma geração de crentes com corações tão divididos que não decidem adorar e amar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu ser, obedecendo aos seus mandamentos. Mas em terceiro e último lugar, a mulher de Ló é um símbolo de uma geração rebelde que despreza o livramento de Deus. Vou repetir. A mulher de Ló é o símbolo de uma geração rebelde que despreza o livramento de Deus. Amados irmãos, se você se situar lá no texto, faça de conta que você está lá presente. A mulher de Ló, ela viu os anjos em sua própria casa. Ela ouviu as previsões da destruição da cidade. Ela ouviu os alertas de Deus. Todas as instruções para desocupar o território que agora estava condenado por Deus. Deus iria destruí-lo. Ouviu claramente o aviso de não sentir pesar ou saudades daquela cidade. No entanto, aquela mulher desprezou todas as instruções do Senhor. Ninguém, amados, é condenado sem um prévio aviso de Deus. Deus, antes de destruir ou de condenar, Ele sempre manda um aviso. Lá em Romanos 2, diz que todos os homens, gentios ou judeus, estes são indesculpáveis. Todos são alertados. E não há como os homens julgassem mutuamente, se não observar a palavra de Deus. A mulher de Ló também era indesculpável. Ela desprezou as instruções de Deus, desprezou o livramento que Deus deu à família dela. Irmãos, cá para nós, quantas famílias têm ouvido acerca do livramento de Deus e muitos continuam como que não fosse nada. Mas, amados, preste atenção. Jesus Cristo disse, lá em João 12:48, o que aconteceu a essa mulher se confirma no texto de João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Irmãos, e há muitas pessoas desprezando a palavra de Deus nos nossos dias. E Jesus disse: olha, quem me rejeita os meus ensinamentos e não recebe as minhas palavras, vai ter quem julgue eles. Sabe o que é? A própria palavra que eu tenho proferido, essa é quem vai julgar no último dia. As próprias consciências dele irão condená-los. Vem um alerta de Deus para as nossas vidas, amados irmãos, amigos, todos que estão aqui nesta noite.
Não desprezemos a palavra de Deus, nem tampouco o livramento que Ele já proporcionou para as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus. Não olhemos para trás, amados. Esqueçamos das coisas passadas. Fixemos nossos olhos no plano que Deus tem para cada um de nós que cremos na sua palavra. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhemos para frente e também para cima. Mudemos dia após dia para melhor, esquecendo as práticas pecaminosas e não tendo saudade de Sodoma, nem do Egito. Devemos decidir isso hoje. Você que não se decidiu ainda, saia de cima do muro. Tome uma decisão de seguir tão somente as orientações da palavra do Senhor Jesus Cristo. Abandone a Babilônia, abandone o Egito, abandone Sodoma, abandone Gomorra. Não brinque com a palavra de Deus. Sejamos cristãos decididos, santos. Abandonemos as práticas pecaminosas. Pois a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Não desprezemos o livramento de Deus, pois sua misericórdia se renova a cada manhã. Não sabemos quando o nosso coração vai deixar de bater, e não sabemos quando o juízo de Deus virá sobre esta terra, que essa terra está amaldiçoada por Deus para o dia do juízo. Está lá em Gênesis. Maldita, Adão, é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou esta terra. Estejamos atentos aos livramentos, aos alertas, às mensagens que Deus tem nos dado nos últimos dias. Jesus está voltando. Desperta, igreja. Ajunta tesouro nos céus e não na terra. Entreguemos nossas vidas para Jesus dia a dia. Nos transformemos dia após dia em colunas eternas, monumentos erigidos para a glória de Deus, e não para uma estátua de sal que só serve para ser pisada pelos homens. Para nada mais presta, porque o sal se tornar insípido, dividido, para nada mais presta, disse Jesus, para serem pisados pelos homens. E finalizo lembrando as 3 lições para as nossas vidas acerca da mulher de Ló. Primeiro, a mulher de Ló é o símbolo de uma geração escravizada pelo pecado. Segundo, é o símbolo de uma geração com o coração dividido. E terceiro e último lugar, é símbolo de uma geração rebelde
que despreza o livramento de Deus. Por isso Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, e que nos firmemos cada vez mais na palavra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele disse: passará céus e terra, mas a minha palavra há de permanecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, prometendo, Ele não cumprirá? Estejamos alertas. Jesus Cristo está voltando. Há tantas pessoas que se preparam para tantas coisas nos nossos dias, mas estão esquecendo do principal. Como diz o texto lá de Lucas: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. São coisas erradas? Não, são coisas lícitas. Mas não esqueça de fazer ou estar praticando a principal coisa: é guardando a palavra de Deus e fazendo sempre a vontade do Senhor em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos dê ânimo e força para continuarmos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.